Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de topologias, diagramas e mapas de rede com Grafana e com o Flowchart. E essa é a nossa última aula aqui do módulo. Nós vamos criar aqui uma topologia do zero, uma topologia que eu costumo usar muito em empresas de pequeno e médio porte, tá? Geralmente empresas de médio porte se enquadram bem nessa topologia. Eu atendo muitos provedores de internet, né? Eu atendo muito internet service provider, né? Então, essa topologia meio que se encaixa ali legal, né, na arquitetura que geralmente eu proponho para essas empresas, né, para elas poderem, né, estarem aí migrando para a arquitetura que eu indico e a partir disso a gente migrar toda a infraestrutura. Então, eu já estou aqui com o meu Dryo aberto, né? Beleza, eu só vou tirar aqui o nosso grid, vou deixar ele branco. Eu gosto de deixar ele assim, vou abrir ele aqui, beleza. E inicialmente aqui, né, eu vou aqui adicionar algumas clouds, algumas nuvens. Vou pesquisar aqui, ó, cloud. Vou colocar uma nuvem aqui. Geralmente o provedor de internet ele tem muita redundância, né? Muita redundância ele tem. Mais uma nuvem. Vou colocar aqui 3 nuvens por enquanto. Ótimo aqui. Aqui está perfeito por enquanto. Vou chamar alguns routers aqui. Vou invocá-los, né? Deixa eu olhar aqui mais resultados. Para ver se tem algo diferente aqui. Eu gostei desse Security Router roteador aqui. Esse aqui está ótimo para a gente. Vou colocar ele aqui. Vou copiar algumas vezes. Por quê? Porque geralmente o provedor de internet eles têm muitos serviços, né? Então, por exemplo, eu já vou colocar algumas descrições aqui e à medida que a gente for evoluindo, depois a gente separa nas camadas e tudo mais. Eu já vou dispor toda a rede aqui de forma já aberta, tá? Então, deixa eu pegar essa nuvem e vou aumentar um pouco ela. Vou excluir essas outras duas aqui e vou copiar mais duas a partir dessa. Tá aqui minhas nuvens, tá bom. E geralmente como é que o provedor faz? Geralmente um provedor, ele contrata lá trânsito IP, né? Ele precisa ter trânsito IP para poder ofertar a internet. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais para vocês. Nós precisamos ter trânsito IP lá, tá? Precisamos ter conteúdo, né? Conteúdo, quando eu digo conteúdo, é conteúdo em Internet Exchange, né? Ou seja, em XBR. Né? Por exemplo, aqui seria interessante eu estar buscando conteúdo no XBR de São Paulo. Seria interessante eu estar buscando conteúdo no XBR aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. RJ. Seria interessante aqui, por exemplo. E aqui, esses caras aqui são o que nós chamamos de XBR, né, internacionais. O que são isso? São conteúdos que estão literalmente participando de pontos de troca de tráfego, né, em PTTs internacionais. Então tem muito transporte hoje para PTT internacional e é muito interessante aqui você estar buscando um conteúdo de baixa latência de boa qualidade nos PTTs internacionais, tá? Bom, feito isso, por que eu coloquei todos esses roteadores aqui, né? Porque na realidade, né, o que os provedores fazem é segmentar os tipos de serviço, né, dentro da sua topologia lógica. Por exemplo, eu poderia aqui, deixa eu adicionar um texto, aqui mais embaixo, geral, diversos. Vou adicionar um texto aqui. Geralmente, o pessoal de provedor, eu trabalho bastante com provedor, eu segmento os serviços, por exemplo, em VLANs, segmento os serviços em VRFs, segmento os serviços em Virtual System. Virtual System. São roteadores virtualizados dentro do próprio roteador. A Juniper tem uma tecnologia muito legal. A Huawei também tem uma tecnologia muito bacana referente a isso. Então, são geralmente os protocolos que eu uso aqui para poder, né, determinar aqui a segmentação das redes aqui. Então, por exemplo, esse trânsito IP aqui, ele teria aqui, por exemplo, uma VRF ou um roteador virtual totalmente isolado, ou até mesmo um roteador físico
dedicado só para trânsito IP, por exemplo. Então, eu já vou criar aqui uma conexão com esse roteador aqui, porque ele que vai cuidar do meu trânsito IP. Da mesma forma que eu vou criar conexões para o roteador que vai cuidar do IX de São Paulo, né, do IX do Rio de Janeiro, vai cuidar aqui do IX internacional, sempre segmentados, e podem ser segmentados por VRFs, por VLANs, por, né, segmentar a tabela de roteamento em si, segmentar o próprio router propriamente dito. O router propriamente dito, por exemplo, poderia ser um router físico, né? Por exemplo. E está ótimo aqui de serviços aqui inicialmente. Só que além disso, além de você ter todos esses serviços aqui operando na sua rede, você precisa de alguma forma fazer com que essas tabelas elas sejam organizadas, né? E também fazer com que elas sejam administradas e distribuídas dentro da sua infraestrutura. Então, por exemplo, aqui nós teríamos um outro roteador, por exemplo, aqui, né? Ele estaria fazendo um papel aqui de reflexão de rota, seria um router reflector, por exemplo, tá? E todos esses outros serviços que poderiam ser aqui tabelas de roteamento segmentadas em VRFs, poderiam ser sistemas virtuais, poderiam ser próprias máquinas físicas mesmo, próprios roteadores físicos, tá? Conectados aqui, né? Trocando rota aqui via roteamento, evidentemente, com esse cara aqui, por exemplo, tá? E a partir disso, esse cara aqui, ele é um roteador, evidentemente, pode ser físico ou não, como eu estou comentando com vocês, mas ele teria uma estrutura abaixo dele para poder ele começar a ter conectividade. Como é que a gente faz isso, né? Eu poderia trabalhar aqui, por exemplo, eu vou evocar aqui agora um switch, vou chamar esse switch aqui de... É um switch L3, eu gosto muito de switch L3, e vai ser um switch distribuição aqui, um switch L3, um switch, mas esse switch de distribuição, ele é um switch que vai também operar em cima de roteamento, porque tudo que eu tiver referente a transporte L2 e L3 dentro da minha camada interna da minha infraestrutura, eu vou transportar a partir deste switch. Se eu não tiver um switch que tenha que seja aí um switch, né, Layer 3, um switch que tenha poder de processamento e que tenha poder em tabela de roteamento para poder segurar toda essa estrutura, evidentemente que eu posso dar essa função para um roteador acima dele, nada de errado com isso, ele seria só mesmo um multiplicador de portas, que também é o papel de um switch, mas nesse caso aqui é um switch L3, né? Ele é um L3, ele é um switch L3, e que está falando aqui, por exemplo, SPF, está falando MPLS, está fazendo algumas VRFs, ele faz alguns túneis L3, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, botar T-3 túnel L3, túnel traço L3, assim, faz túnel L3, por exemplo. Então, esse cara, ele vai estar cuidando dessa estrutura, desse momento, tá? Então, todo transporte que eu precisar fazer dentro da minha rede, esse equipamento é o que vai fazer, que vai ter o poder de processamento para poder cuidar disso tudo para mim. Então, eu vou já realizar uma conexão entre eles aqui, tá? Show de bola, a princípio aqui, e a partir disso aqui eu vou entregar os meus serviços, evidentemente. Então, como eu estou dando um exemplo aqui de um provedor de internet, e claro que nós poderíamos dar exemplo aqui de empresas, né, dentro de um projeto onde você tem filial e matriz, onde você tem departamentos dentro de uma empresa e você vai fazer um diagrama muito parecido com isso. Eu estou fazendo aqui para provedor de internet porque é onde eu opero mais, é onde está a minha especialidade, tá? Mas nós também vamos trabalhar com diagramas industriais, diagramas e topologias aí de todos os tipos. E você também pode postar uma dúvida aqui embaixo, pode comentar alguma coisa que eu vou trazer sempre conteúdo para vocês, tá? Então vamos continuar. Esse switch L3, nas minhas redes, né, eu costumo trabalhar sempre com switch L3. Eu indico sempre para os meus clientes switches L3, tá? E eu sempre gosto de trabalhar com redundância. Então eu já vou fazer duas conexões desse switch aqui, para nós podermos ter redundância, tá?
Então vão ser duas conexões aqui, poderiam ser por rotas diferentes, poderiam ser da mesma rota, mas eu sempre gosto de ter redundância. Mesmo que eu tenha, por exemplo, rádios, né? Vamos supor que eu tenho um ponto a ponto de rádio aqui, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o meu point aqui, para poder fazer uma marcação para vocês. Vamos supor que eu tenha aqui um ponto a ponto de rádio, um rádio A, né, e um rádio B. Assim, né? E o que acontece? Eu não estou operando com redundância ali. O que eu faria nesse caso? Eu colocaria literalmente um segundo rádio. Tá? Um segundo rádio na torre. Né? Evidentemente que trabalharia ali, iria trabalhar ali com os canais, as frequências, né? Os comprimentos de onda, tudo que fosse preciso para poder nós não termos ruído, não gerarmos SNR, RF, tudo, né, que é pertinente aí aos enlaces de rádio, né? Mas eu teria redundância. Porque se um rádio queimar, se uma fonte der problema, se o urubu pousar aqui na parábola do rádio, eu vou ter dor de cabeça. Da mesma forma que se eu tivesse um enlace aqui, por exemplo, em fibra ótica. Né? Hoje em dia a gente trabalha muito com fibra ótica. Então, vamos supor que esse cara aqui seja somente um cabo. Tá? Seja somente um cabo aqui. Eu colocaria dois pelos, duas fibras, né, desse cabo conectadas na minha rede. Por quê? Porque, cara, se acontecer... Eu já tive casos em que, por exemplo, houve uma atenuação no cabo, porém não atenuou todos os pelos do cabo. Atenuou algumas fibras do cabo e outras fibras não. Né? E nós identificamos isso porque nós tínhamos várias conexões desses pelos, né, desses capilares, né, nos equipamentos. Isso é muito interessante, então eu sempre trabalho com redundância. Tá? É o que eu sempre indico para o pessoal. Eu vou trazer aqui mais. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou continuar aqui, porque ele vai se conectar a um segundo POP. Assim, e sempre com redundância. Sempre com redundância. Tá nessa conexão aqui, né? Eu posso aproximar para facilitar, né, gente? Assim. Pronto, alinhou. Beleza. Aqui tá assim. Opa, cadê sumiu? Vamos voltar. Já está começando a criar forma aqui o nosso diagrama. Você vê que o fluxo está sempre com sentido a algum lugar, né? O fluxo está vindo da internet e está indo aqui para os meus equipamentos. Eu já vou dar nome aqui aos equipamentos. Vou dar 2 cliques aqui. Eu vou chamar esse cara de switch L3. Ele é um PE da minha rede. Ele é o PE 1, né? Porque o PE 0 é o meu primeiro switch aqui. Meu PE 0 é esse cara. Meu PE 1. E esse cara, ele está falando aqui, ó, SPF, ele está falando MPLS, tem VRF nele, tem VLAN nele, tem túnel L3 nele. Então tem vários protocolos aqui, várias formas de você trabalhar aqui nesse L3. Vou copiar esse cara, vou vir aqui no outro L3, vou colar e vou só renomear ele aqui, que ele é o PE2 da minha rede. Vou afastar ele mais um pouco. Tá aqui. Olha como é que está ficando a nossa estrutura já. A estrutura que a gente costuma usar muito dentro dos provedores de internet, tá? Bom, continuando aqui, vocês vão ver que geralmente no PE você consegue, por exemplo, atender clientes corporativos. Então eu poderia aqui já, por exemplo, chamar aqui um customer e procurar aqui um corporativo, por exemplo, algo que fosse parecido com um corporativo. Ó, esse cara aqui, por exemplo, eu poderia dizer que ele aqui sinaliza um cliente corporativo, por exemplo. Eu poderia já realizar uma conexão de um cliente corporativo, né, diretamente aqui no meu switch. Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu gosto da abordagem da seguinte. Eu vou pegar aqui na minha biblioteca. Eu gosto do seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui no rascunho. Rascunho eu tenho, switch L2. Eu gosto de trabalhar com switch L2 na última milha do meu cliente. Entendeu? Então eu vou tirar essa conexão aqui. Opa! Vou tirar essa conexão. Vou colocar um switch de entrega L2. Geralmente é um switch que eu chamo de CPE, né? Aqui é meu cliente.
E eu vou conectar aqui meu switch, um ponto a ponto, e uma conexão aqui direto para o meu cliente. Eu gosto muito desse formato aqui de atendimento. Eu não gosto de entregar o circuito diretamente no equipamento do meu cliente, porque eu não tenho como gerenciar o equipamento. Vamos supor que eu precise acessar o equipamento para poder analisar, por exemplo, um descarte de pacote. Então, o pacote está sendo descartado, né? Posso, por exemplo, querer comparar o nível de sinal das interfaces. De repente, o técnico de campo trocou a IGBIX, colocou a IGBIX de outra marca, outro modelo para realizar um ponto a ponto, então eu consigo identificar todos esses recursos. Então, por isso que eu gosto sempre de trabalhar com CPE na última milha quando eu vou atender um cliente corporativo. Eu vou chamar esse cara aqui de Corp, cliente Corp. Vou chamar esse cara aqui de Switch L2, tá? Esse switch, o que ele roda nele? Ele roda... Tem alguns switches nesse formato que rodam, por exemplo, STP, SpanTree, ou RSTP, MSTP, por exemplo. Eu vou colocar só STP para poder sinalizar o SpanTree, mas poderia ser qualquer camada dentro do SpanTree, tá? Então, por exemplo, em alguns casos ele roda SpanTree porque eu faço redundância desses CPEs com outros POPs. Muito interessante. Então, além disso, roda VLAN, né? Roda uma ACL ali dentro ali, básica. E tem casos também que a gente faz tuning em L2, mas deixa aqui, tá ótimo assim por enquanto. E eu vou copiar esse mesmo cenário para um segundo cliente, customer. Tá aqui. Um segundo cliente. Bacana, né? Vamos continuar. Isso aqui geralmente é um cenário de um provedor de internet, está aqui. E além disso, além do provedor de internet atender clientes corporativos, ele atende o cliente residencial também, é evidente, claro, o cliente residencial é uma das grandes bases aí do provedor de internet, tá? Então eu vou colocar aqui para o lado, vou fazer uma cópia do meu switch L3, vou alinhar aqui, tá ótimo o alinhamento por enquanto, vou adicionar uma nova forma, uma forma diferente, tá? E o que acontece aqui? Eu vou chamar essa forma aqui de BNG. Ou pode ser um Berrage também. Muita gente chama de Berrage. Muita gente chama, eu por exemplo, chamo deles de CE, Customer Edge, CE01, por exemplo. Né? Mas muitos ainda chamam, por exemplo, somente de concentrador. Concentrador, em alguns casos rodando PPPoE, ou rodando IPoE, por exemplo. Né? Alguns casos aqui do que roda. Geralmente, esse concentrador ele está ali só para segurar o cliente. A função dele é registro de cliente, entrega de endereço IP de cliente, bloqueio de cliente e só. Mais nada, não tem mais nada para esse cara fazer aqui, entendeu? Beleza. Aqui, show de bola. Abaixo desse cara aqui, eu vou criar uma forma, tá? Vou criar uma forma. Vou aqui invocar aqui, deixa eu ver se eu tenho algo da Huawei aqui. Tenho nada, Huawei? Sem resultado, Huawei. Que pena, deixa eu ver aqui. Eu posso escrever diretamente, eu posso também criar esse stencil. Eu vou vir aqui na internet, olha o que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui uma internet. Tudo ao vivo aqui, não vou cortar o vídeo não, tá gente? Não vou cortar não. Vai a Vera aqui, tá? Vou abrir aqui, vou colocar aqui Huawei PNG. Vou buscar uma imagem aqui da Huawei. Buscar a logo, né? Logo. Assim. Vou colocar a imagem. Que legal. Vou pegar essa imagem aqui. Só essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui tá ótima aqui, ó. Vou pegar, vou copiar essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo arrastar essa imagem. Na verdade, eu tenho que fazer o download dela, né? E salvar como. Vou fazer o download desse PNG, Huawei, logo. Salvar lá na minha área de trabalho. Beleza. Vou minimizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Consigo copiar direto. Show de bola. Melhor ainda. Vou aqui, deixar ela pequenininha. Vou colocar ela aqui,
Vou selecionar os dois assim, vou vir aqui no meu menu lateral e vou agrupar eles. Pronto, deixa eles agrupados aí. Beleza, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma OLT. Uma OLT, tá? O texto não ficou bacana, né? Eu vou adicionar um texto mesmo. Vou vir aqui, ó. OLT, Huawei, assim. Vou diminuir um pouco. Deixa eu só acertar aqui, isso. Vou aqui em texto. Vou diminuir aqui, deixa eu ver um tamanho legal. Pronto, tá ótimo aqui. Vou dando nome aqui aos caras, né? Eu vou colocando uns labels aqui, né? Nos equipamentos. E tá ótimo. Olha como é que já está ficando aqui a nossa rede, gente. Eu vou aproximar aqui, vou fazer essas conexões. Vou fazer essa conexão. E vou fazer essa conexão também. Tá. Vamos ver como é que está ficando isso. Eu tenho uma OLT aqui já. Ah, muito legal, muito legal. O que eu vou fazer aqui agora? Em muitos casos, eu faço isso com meus clientes, porque o que a gente entende como rede de última geração são redes que você não está preso a uma localidade física, né? Eu tenho o poder da descentralização, faz com que eu consiga ter a maior capacidade de ter uma rede tolerante à falha. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto da rede, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um novo router, deixa eu tirar esse cara. Vou copiar esse router aqui, vou trazer ele para cá, esse router. Vou copiar esse X de São Paulo, pronto. Vou copiar esse X, vou trazer para cá. Porque o que acontece aqui, gente? Olha só que sacada legal. Eu vou realizar essas conexões primeiramente, tá? Assim. Então aqui você imagina que eu tenho um roteador aqui. Esse roteador aqui eu vou chamar aqui de P. Quantos P's eu tenho ali? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 P's. Então aqui vai ser P6. P6, BGP. Eu vou chamar ele aqui de redundância direto. Redundância. Assim. Que legal. Beleza. Então é um roteador que está ali rodando só para operar com a minha redundância. E o que eu fiz? Eu opero em cidades grandes, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade imensa, então faz muito sentido eu estar conectado em vários PIXs diferentes, conectado em vários pontos de troca de tráfego dentro de São Paulo. Então, por exemplo, eu poderia estar falando aqui que em São Paulo eu estou nesse PIX aqui. Opa. Aqui eu vou botar um traço, botar PIX. Eu vou botar o Pix aqui posso botar Eletronet. Traço, né? Eletronet. Assim. Tem gente que não gosta do Pix dos caras, né? Eu nunca tive problema lá com os caras, não, sabe? Em São Paulo, pelo menos, nunca tive dor de cabeça no Pix deles. Vou clicar aqui nele. Vou clicar no meu menu aqui. No texto, vou diminuir mais um pouco o texto para ficar ali dentro. Negrito. E já cabe ali, de boa. Tá? E o que acontece aqui, gente? Eu consigo aqui, isso aqui é muito legal, muito interessante, essa sacada aqui. Por quê? Porque olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo realizar um acordo, tá, com o meu trânsito. Então você imagina que esse trânsito aqui é uma empresa que eu estou contratando o link, eu não vou nem falar nomes de empresas aqui, né? Mas existem várias empresas que são muito flexíveis a esse ponto. Mas eu contrato um trânsito IP e vocês estão vendo aqui que eu não tenho outro trânsito IP. Eu não tenho redundância de trânsito IP, eu só tenho um full route, olha aqui. Esse é um cenário, não estou dizendo que esse cenário está certo ou está errado, é um cenário que é possível fazer. Então, o que acontece? Quando você fecha um contrato muito bom de trânsito IP, o que é um contrato muito bom, gente? É um contrato onde esse trânsito IP, por exemplo, ele tem muitas redundâncias e saídas internacionais e nacionais, tá bom? Ele tem vários parceiros BGP, várias empresas, está conectado em vários lugares.
ele tem várias redundâncias, ele está conectado a Tier 1, por exemplo, ele está conectado a Tier 2, ele está conectado a Tier 3, ou seja, ele está conectado a todo mundo. Foi um excelente negócio. Ainda por cima, nós conseguimos um custo bacana. Então, ou seja, você fechou um negócio com uma empresa muito boa, que tem ótimos parceiros, ótimos fornecedores de link, ótimos parceiros de troca de tráfego, né? E ele ainda falou com você assim, olha, o meu provedor, a gente pode ainda fazer o seguinte, se você fechar 100% comigo aqui, 100%, eu estou falando com você que eu tenho tudo isso aqui para te oferecer, tenho alta disponibilidade, tenho rede de tolerância à falha, tenho equipamentos redundantes, físicos mesmo, e geograficamente distintos. Então, cara, é um excelente parceiro, né? Perfeito. Dito isso, o que ele propôs? Ele falou assim, olha só, provedor, vamos fazer assim, fecha só comigo, tá? E eu vou vir aqui no IX de São Paulo, onde eu estou num Pix aqui, presente num Pix, né? Eu vou dizer que esse Pix aqui, por exemplo, de São Paulo aqui, eu poderia dizer aqui que esse Pix é o Pix da Equinix, né? Equinix. Vou chamar assim, ó. EQX. É um Pix da Equinix lá, por exemplo, tá? Em São Paulo, e outro Pix da Eletronet aqui em São Paulo também. Aí o meu trânsito IP falou assim, olha, vamos fazer assim, eu estou conectado aqui diretamente no Pix da Equinix e também eu estou conectado aqui no Pix da Eletronet, tá? Eu tenho essas conexões aqui. O que nós podemos fazer? Nós podemos abrir um chamado lá com o IXBR, entrar em contato lá com o pessoal do NIC BR, lá com o pessoal do Registro BR, né? Vou chamar aqui de IX, né? BR, assim. E vamos fazer o seguinte, vamos perguntar a eles se eles podem disponibilizar para a gente uma parada chamada VLAN bilateral. Essa parada aqui, tá? Vou chamar ela de VLAN bilateral aqui, ó, tá? O que é essa VLAN bilateral? É a possibilidade que o IXBR dá para que os participantes troquem tráfego entre si de forma isolada, totalmente isolado, em um domínio de broadcast completamente diferente, tá? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que a partir desse momento em que você entra em contato com o XBR, abre um chamado, informe para eles o motivo, eles vão perguntar, cara, por que você quer essa VLAN? Aí você vai falar com eles, cara, olha só, eu preciso ter aqui uma redundância com o meu trânsito, e ele me ofereceu a oportunidade de eu ter uma VLAN bilateral com ele a partir do XBR. E eu achei isso uma boa sacada. E o XBR provavelmente, né, se tudo der certo, a resposta deles vai ser assim, não, tudo bem então eu vou liberar uma VLAN para você. Esse ID de VLAN, eu vou dar um exemplo aqui, ID 21, está disponível para você? Você pode usar esse ID de VLAN aí na sua rede? Aí ele vai perguntar isso para mim e vai perguntar para o meu trânsito. Nós vamos falar que sim. Aí o que o IX vai fazer, cara? O IX vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa VLAN com ID 21 e vai abrir essa VLAN aqui para que eu possa receber essa VLAN 21 no meu roteador aqui, tá? Porque o meu transporte, né, participou desse pedido, porque essa pergunta vai para ele também, e abriu aqui para o meu transporte a possibilidade dele colocar essa VLAN 21 aqui, recebendo o link dele também. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo ter uma VLAN por outro caminho físico, né, uma outra rota completamente, tá? Onde eu consiga ter conectividade com o meu trânsito IP a partir dessa VLAN aqui do ID 21. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fechar uma sessão BGP com o meu trânsito IP a partir dessa VLAN. Vou chamar ela aqui de VLAN bilateral, né? Essa VLANzinha aqui, tá? Eu consigo ter, por exemplo, uma sessão BGP com o meu trânsito, sem problema nenhum, né? Lógico, né? Aí a gente entraria em escovação de bits, em detalhes, MTU e várias coisas, né, que a gente tem que conversar e tem que ajustar antes, tá? Mas seria algo assim, né? Exatamente assim da forma que eu estou falando com vocês. E o que acontece, se por um acaso eu tivesse um rompimento dessa fibra aqui, ó, ou desse circuito, né,
evidentemente que eu não teria mais conectividade com o meu trânsito IP, não teria mais. Só que agora eu vou ter, porque o meu trânsito IP tem uma redundância comigo a partir de uma VLAN bilateral que é fornecida pelo XBR. Né? E eu posso, por exemplo, pedir 2 VLANs bilaterais. Eu poderia pedir uma segunda para ele e fechar nesse outro Pix aqui, ó. Eu estou recebendo aqui. Poderia ser, essa aqui foi a VLAN 21, poderia ser a VLAN 20. Né? Entramos em contato com o XBR questionou a gente o motivo, nós informamos o motivo real, né? E o XBR, né, se tudo der certo, liberou para a gente. Então vamos supor, por exemplo, que eu perdi a conectividade com esse X de São Paulo e com o meu trânsito, ou seja, até mesmo minha redundância ficou fora. O que vai acontecer aqui? Eu vou receber o meu trânsito aqui, ó, a partir dessa VLAN neste roteador. E como esse roteador está dentro do roteamento de toda a minha rede, basicamente o fluxo que teria que vir por esse caminho, que é o fluxo normal da minha rede, né? Fluxo do trânsito IP, né? Estaria aqui, basicamente iria vir agora por aqui, ó, por esse caminho. Todo esse caminho passaria aqui, pegaria todos os meus clientes, chegaria no meu router, né? E daqui eu iria mandar fluxo aqui para internacional, para os outros IX aqui, né? E iria segmentar. Isso aqui poderia ser um bairro, poderia ser uma cidade, isso aqui poderia ser aqui, uma localidade aí de um estado diferente. N possibilidades você tem quando você trabalha aqui com esses recursos que você tem de rede, de roteamento e de topologia. Então isso aqui nada mais é, gente, do que um desenho de rede. É um desenho real, né, de uma rede que está a pleno vapor em funcionamento. Então, ó, para vocês verem como que seria uma rede de um provedor de internet. Seria basicamente aqui, assim. E a partir dessa OLT aqui, você teria aqui, por exemplo, os seus assinantes, né? Deixa eu pegar o meu customer aqui, ó. Nessa OLT, a partir dessa OLT aqui, você teria os seus assinantes. Porque na OLT você colocaria uma ONUzinha, uma ONT, um equipamento de última milha, para poder justamente atender esse assinante aqui com internet, com TV, com telefonia, com qualquer serviço que você oferte dentro da sua rede. Então, a ideia é essa aqui. E como exercício, né, como eu comentei com vocês, nós teríamos muito exercício, o que eu vou querer, meu pedido para vocês vai ser o quê? Customizem essa topologia, coloquem labels, coloquem camadas, coloquem fundo, né, façam shape, tudo que nós aprendemos, criem as outras conexões, adicionem novos elementos, né? Esse é o exercício de vocês. Então a ideia é que vocês sigam, tá? Essa topologia, isso aqui é uma topologia física, e a ideia é que vocês transformem a topologia física em uma topologia lógica, tá? Essa é a sacada. Então, esse vai ser o meu pedido, o meu exercício para vocês. E à medida que vocês forem concluindo esse exercício, vão postando na comunidade, a gente vai corrigindo em conjunto e vamos evoluindo nas nossas topologias, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês e eu aguardo vocês no próximo módulo, no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!